Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 22 a 28 de novembro traz uma análise da força da lua cheia, que foi um eclipse no final da semana passada, caminhando até minguante, que vai acontecer no signo de Virgem. Esse momento, então, a gente tem o início da semana com a força da lua cheia, onde nós podemos continuar a aproveitar esse movimento de expansão, um movimento de crescimento, um movimento de conhecer também melhor como é que nós estamos lidando, cada um de nós, com nossos estados emocionais. Eu aqui vou até abrir uma janela que eu tenho recebido sempre na lua cheia, já não é uma estatística, mas é uma constatação, que um tanto de pessoas que têm um nível de ansiedade um pouco mais elevado, aquilo se amplia durante a lua cheia. E quando essas pessoas fazem investimentos, estão ligadas em trabalhar com o mercado de capitais, é sujeito a alguns problemas. Então é importante que as pessoas percebam que vocês todos nós, podemos perceber na lua cheia como é que nós estamos lidando com as nossas emoções. Porque essas emoções são as motivações para as coisas que a gente faz. É o movimento, emoção, é o movimento que acontece na vida da pessoa. Então é importante, nesse tempo de lua cheia, e o eclipse auxilia para que a gente enxergue interiormente como é que nós estamos perante essas condições, né? O nosso emocional e a condução da vida em relação a esse emocional. É que nem um barco no mar, né? Tem as ondas do mar e temos que aprender a lidar com essas ondas. As ondas do mar são as ondas emocionais. Então, nesse momento, eu convido vocês a essa reflexão, né? Como é que nós estamos nos motivando até para que a gente possa se conhecer melhor. Essa lua cheia, ela também traz uma energia bastante favorável nesse sentido, além do que eu já falei, na expansão das atividades em geral, atividades comerciais e até porque nós vamos ter também ao longo dessa semana o ingresso de Mercúrio em Sagitário, que traz uma energia muito boa para as atividades de comunicação, de comércio, de movimentação, de ligações até internacionais, um momento de expansão. E quando chega então a força da lua minguante, que vai ser em Virgem, aí já se traz uma perspectiva de interiorização, de análise, de avaliação e até assim no sentido positivo de poder se ter uma discriminação daquilo que é favorável e aquilo que não é favorável. É um tempo de cuidar da saúde, é um tempo bastante positivo nessa lua minguante em Virgem para a gente fazer exames internos em termos de atividades pessoais, alimentação, como é que nós estamos nos conduzindo em relação à nossa própria saúde. Então é um tempo bem favorável. E o signo de Virgem é particularmente ligado com a parte dos intestinos, né? Que tem todo um aspecto físico e associado a simbologias de assimilação, de eliminação, de limpeza, enfim, tudo isso faz parte desse trabalho dentro dessa força da lua minguante que vai acontecer ao longo da semana também. E eu quero aproveitar a força da lua cheia para fazer um convite para você. No dia 29 de dezembro, às 20 horas, eu vou fazer uma live para falar das tendências do ano de 2022. Acontece assim, da mesma maneira que eu faço esse programa, eu vou fazer para o ano inteiro. Não é uma coisa de prever o que vai acontecer, mas sim da gente ver as tendências e como que a gente pode se conduzir diante das configurações astrológicas do ano que vem. Então, na descrição do vídeo aqui tem um link para que você faça a sua inscrição. Esse link vai estar também dentro do meu site, que é bernes.com.br. Durante essa semana, nós temos somente aspectos astrológicos lunares. Isso quer dizer o quê? Não tem nenhum outro fenômeno astrológico maior para que a gente examine. Mas não quer dizer com isso que as coisas não vão caminhar. Ao contrário, a Lua transitando nesse período, né, que passa por Leão, chega em Virgem, é um momento da gente poder também fazer
avaliações, não apenas como eu já citei de conduta, mas avaliações práticas das coisas que a gente vem fazendo, para assim já começar um trabalho de planejamento para o ano que vem, porque nós já estamos em novembro, chega o final do ano e aí já tem que se organizar para o ano que vem. Então, ao longo dessa semana, as atividades em geral não tem nada a se destacar de especial, a não ser a entrada de Mercúrio em Sagitário. Então, favorece os estudos, aprendizados, as viagens, deslocamentos, contatos, comunicação, todo tipo de movimento está favorável. Então é um tempo de movimentação, mesmo com a tendência da lua minguante de diminuir os ânimos, mas também não se perde a força do movimento, da realização. Tanto que o comércio, né, nessa semana vai trabalhar fortemente a Black Friday. E isso está dentro dessa energia do Mercúrio em Sagitário. Então, se você tem negócios, se você tem decisões a tomar que envolvem comércio, essa semana é uma semana positiva para publicidade, por exemplo. Porque Sagitário é o signo da publicidade. E a lua minguante ela vai acontecer com exatidão lá no sábado, no dia 27. Já numa condição já próxima do final de semana. Então, a gente pode ainda aproveitar essa semana bem ativamente, bem dinamicamente. A mandala, eu coloquei aqui do lado as duas mandalas, né? Da lua cheia, do eclipse e num aspecto maior, a lua minguante, que acontece sábado. Então, nessa configuração, a gente vê que há uma mudança, assim, falando uma linguagem, né, que os astrólogos que estiverem assistindo me permitam não ser tão técnico. Aqui nós temos aqui de um quadrado vermelho para alguns triângulos azuis. Isso quer dizer o quê? Uma amenização nas tensões, né? Uma tendência a mais fluidez, a mais facilidade para que as coisas aconteçam, mais oportunidades também. Existem resquícios, por exemplo, da oposição de Marte com Urano, que foi a semana passada, que mexeu com tanto de gente, junto com a lua cheia, deu uma série de situações conflituosas, quedas e dificuldades para alguns nas bolsas, nos negócios, enfim, foi um momento tenso. Agora já começa uma coisa, pelo menos nessa semana, um pouco mais amena. Né? Sabemos que a quadratura de Saturno com Urano, que eu já citei algumas vezes por aí, continua em vigor, ainda vai ser exata novamente, mas isso já faz parte de todo o contexto do ano. O outro aspecto importante nessa mandala dessa lua minguante é que Vênus se aplica a Plutão. Essa aplicação de Vênus a Plutão em Capricórnio traz assim uma energia de transformações nos ambientes de negócios financeiros, principalmente. Então a gente tem que se preparar, o aspecto vai ser exato na semana que vem, para lidar com as finanças, para fazer os rearranjos, a reorganização da nossa vida financeira. Quem está com problema, está com dívida, com situação, tomar uma atitude para transformar essa condição. Quem tem dinheiro investido, tudo também examinar se tem condições de fazer um investimento ainda melhor, né? Porque o elemento terra da lua em virgem, esse elemento é um elemento ligado às coisas materiais de uma forma mais consistente, mais clara. Então é importante fazer toda essa avaliação ao longo desse período. Também acontece que o Sol e Mercúrio eles continuam numa espécie de uma conjunção, né, que acontece aqui. Então essa conjunção ela traz uma energia de reforço em tudo aquilo que eu falei, da comunicação e da publicidade. Se você está gostando desse canal, dá o seu like, o seu joinha aqui embaixo, compartilha com pessoas que você vê que têm interesse pelo assunto, se inscreve no canal, é bem importante para nós aqui do nosso canal aqui poder ter esse retorno de vocês, escrevam aí seus comentários, que eu sempre que tenho oportunidade eu leio, eu acompanho, recebo opiniões, sugestões tranquilamente para poder melhorar, fazer o canal cada vez mais útil para todos vocês. E quem quiser contribuir com o canal, tem a opção de ir no site do Catarse, que tem a descrição também aqui embaixo do vídeo,
e fazer lá a sua contribuição mensal e recebe uma recompensa adicional. Eu, desde já, sou bem grato àqueles que já vêm contribuindo com o canal. Cada dia da semana tem as suas características. Então, na segunda-feira, dia 22, a força da lua cheia bem presente aqui, é um dia interessante, onde não acontecem aspectos astrológicos que a gente considera assim primários, ou mais fortes, os principais, com exatidão, né? Não acontece. Mas acontecem dois aspectos da lua, que vai estar no signo de Câncer, um com Saturno, outro com o Sol. São aspectos de ajuste, adaptação, né? É um dia favorável para se fazer ajuste nas coisas que a gente está precisando, nos negócios, na vida pessoal, na organização até doméstica, na lida com as pessoas. É hora de ajustar o ajuste um pouco mais fino, em termos principalmente da estruturação da nossa vida e das coisas e dos negócios e de tudo. É um dia interessante porque a lua estando em Câncer, ela é bem fértil, é um dia de fertilidade, né? E atendendo a um pedido que me fizeram, né, a energia do signo de Câncer está muito ligada aos processos digestivos na saúde, né? Então as pessoas que quiserem dar uma olhada em como é que está a sua condição nesse ambiente da digestão, tem aqui na segunda-feira um bom dia para isso e ajustar seu comportamento, sua atitude em relação a esse assunto. Na terça-feira, a lua continua na força cheia e já lá no final do dia já começa já a diminuir assim, mais notavelmente no céu aquele brilho todo, né? E os aspectos astrológicos do dia são muito favoráveis no que diz respeito à ação, iniciativa, inovação. É um tempo de conquistas, de vitórias, é um tempo para se utilizar a tecnologia, se fazer compras que envolvam a melhoria tecnológica, que envolva a melhoria das condições da sua vida. Quando eu digo assim, melhoria tecnológica, ela pode ser para você aí na sua casa, comprar uma máquina, sei lá, de lavar roupa, de lavar louça, melhor, mais moderna, que te auxilie mais no seu desenvolvimento. Não é só as coisas de trabalho, da tecnologia, da informática, não, também, mas não apenas. Então, um dia de ação, de conquista e com oportunidades que podem surpreender. Quando eu falo isso, né, fica parecendo uma coisa assim, bom, como é que eu vou lidar com isso? Oportunidades. É assim, é sintonia, percepção, é ter uma abertura mental de atitude que permita perceber as oportunidades. Porque às vezes está passando uma oportunidade, a pessoa está tão ligada numa série de coisas aí, de mídia, disso, daquilo outro, e não percebe a oportunidade. Então se ligue na possibilidade de ter uma oportunidade que te liberte de alguma situação que não esteja boa. Então um dia muito produtivo, um dia bem favorável, vamos aproveitar mesmo, porque depois começa a lua minguante, aí a gente já vai caminhando para um sentido mais interno. Na quarta-feira, eu já considero com a força da lua minguante, mas ao meio-dia e 36, Mercúrio ingressa em Sagitário. E também ao longo do dia a lua vai meio-dia e 58, quer dizer, vai ingressar em Leão. Então a gente tem assim, até o meio-dia, uma força que continua sendo aquela semelhante do dia anterior, que eu falei, né, dos movimentos todos, e a partir de meio-dia já entra uma nova energia muito mais direcionada à comunicação, movimento, comércio, trocas, estudos, busca de conhecimento, viagens, planejamento. O cuidado que eu recomendo para esse dia é para não exagerar. Porque às vezes o Mercúrio em Sagitário, ele traz uma energia de uma visão bem ampla das coisas, mas às vezes um pouco ampla demais, no sentido de se acreditar em mitos, né? Mitologia. A mitologia é um estudo importante, interessante para estudar a natureza humana, mas eu estou dizendo aqui a coisa da pessoa ficar imaginando, né, coisas além do realizável, né?
Então é importante ter esse cuidado para também não fazer um movimento que vai além do que é o necessário, não gastar energia à toa. Mas é um dia produtivo também, um dia favorável, mesmo nesse período da tarde. Na quinta-feira, né, nós temos aí dois aspectos tensos, né, da Lua, que ela forma uma oposição ao Saturno, e uma quadratura a Urano, que é um momento de tensão, momento de restrição, limitações, sujeito a precipitações, acidentes, condições que não são muito positivas. Então eu recomendo que a gente tenha cautela nesse dia e que conduzir a vida, a regularidade do cotidiano, ela continua. Só temos que ter um cuidado para não querer dar um passo maior nesse dia, né? Não vai querer abrir empresa, inaugurar alguma coisa, fazer alguma coisa de maior importância, fazer uma grande compra, tomar uma grande decisão. Mesmo nos relacionamentos, né? Não é um dia que favorece assim, o entendimento. Então vamos com calma, cada um olhar para si para poder vencer mais esse dia. Já na sexta-feira, a gente encontra outros dois aspectos tensos. A Lua em quadratura com Marte e a Lua em oposição a Júpiter. Isso a pessoa que na véspera ficou muito tensa e criou situações aí na vida dela, nessa sexta-feira vai ter que lidar com elementos como raiva, agressividade, impulsividade, brigas, desentendimento, competição excessiva, visão negativa exagerada das coisas. E por quê? Porque tudo isso é para mostrar, como eu disse no início do vídeo, como é que está o nosso estado emocional para lidar com os assuntos. Então, assuntos legais, assuntos jurídicos, assuntos ligados a compras principalmente, investimentos, tudo isso não está favorável nesta sexta-feira. Isso não quer dizer que é um dia negativo, que não é nada disso. A gente precisa saber que nós é que somos agentes. Então, se você, por exemplo, é um investidor na Bolsa de Valores, é um dia de tensão, é um dia de especulação, é um dia de erro de avaliação. Então, sabe, vamos ter cautela e cuidado. Tudo isso uma preparação para a Lua entrar em Virgem, que vai acontecer lá às 23 horas, e no sábado, portanto, chega a Lua minguante, trazendo então a realidade concreta das coisas, né? Um dia para examinar, um dia para se fazer um balanço da semana, como é que nós estamos perante o que aconteceu, né? Sempre fazendo aquela ligação, tem os acontecimentos e tem o que acontece dentro da pessoa, né? Então dentro de nós, então examinar durante a semana o que aconteceu. Não é um dia muito favorável, de uma forma geral, a atividade de comunicação, de transporte. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado nesses assuntos, né? Correios, e-mails e coisas, redes sociais, tudo isso aí, ter um cuidado para que a gente não exagere e não passe do limite e não publique coisas que causem depois reação adversa para você mesmo. E de um outro lado, para essas atividades comerciais, eu vejo que é um momento ativo, bem forte, e acredito que o comércio vai se valer bem dessas datas, né? No domingo, dia 28, né, continuamos com a força da Lua minguante, né? A gente tem aspectos favoráveis em geral para as atividades de movimentação, de lidar com relacionamentos, com as pessoas. Um dia de fluidez, de facilidade, de paz, de harmonia. Até um dia assim como as pessoas dizem, um dia zen, né? Para a pessoa ficar em paz. Então vamos entrar nessa vibração para poder se preparar o quê? Para a lua nova que vem na semana seguinte.